Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Hoje nós vamos falar sobre AMS, que é o Application Management Service, um serviço de suporte de sustentação que a Delaware oferece para você. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é a Raíza Barros, ela que é Head de Suporte na Delaware Brasil. Raíza, seja muito bem-vinda. Olá, Marília. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, está acompanhando o nosso podcast. Estou bem animada para o que a gente vai conversar hoje aqui. Muitos insights bacanas, muita coisa para falar de AMS. É um serviço, às vezes, um pouco com um místico por trás, que os clientes não entendem como aciona, por que aciona, para que existe. E estou bem animada porque a gente vai conversar aqui. Isso aí, nós também. Então, eu queria que você já contasse para gente o que é o AMS, porque uma vez que a gente tem uma solução tecnológica dentro da empresa, a gente sabe que de tempos em tempos acontecem as atualizações, ou o próprio cliente, né, a empresa tem um funcionário novo que ainda não está familiarizado. Então, como é que acontece aí toda essa parte de sustentação, de suporte? Bacana. O AMS, assim, né, desde seus primórdios, ele é um tipo de serviço que sempre atuou na correção de algum problema que o cliente possa vir a ter, né? Então, o AMS sempre esteve ali presente para ajudar de forma corretiva a sanar problemas que o cliente esteja enfrentando no dia a dia dele, em alguma situação de negócio, e para manter esse ambiente estável, né? Com a evolução de empresas, de modelo de negócio, de ferramenta, de sistema, o AMS ele tem mudado um pouco a característica dele. Então, ele tem atuado também muito na evolução do modelo de negócio do cliente. Então, o AMS hoje, ele está muito ligado também à parte de aconselhar o cliente proativamente, em trazer para o cliente quais são novas tecnologias, novas formas de desenvolvimento, novas formas de pensar que existe atualmente no mercado e que isso possa trazer um ganho para o cliente. Ou um ganho de algo novo que ele vai começar a ter, ou uma mudança de processo que possa otimizar algo e que no futuro vai trazer um benefício para ele de alguma forma, né? Ótimo. Então, eu posso acionar tanto para corrigir um problema, né, atuando ali já diante de uma situação extrema, né, uma crise mesmo, para evoluir, né, então eu já tenho uma situação estável, mas eu quero trazer novidade, eu quero fazer um upgrade aqui do meu sistema, e também para a prevenção, né, e eu queria que você explorasse um pouco esse quesito prevenção, porque a gente sabe que muitas vezes os problemas eles acontecem justamente porque faltou esse cuidado, né? Hoje o AMS, né, como eu comentei, ele tá mudando um pouco de cara. Então, é uma transição que está acontecendo no mundo de consultoria SAP para a equipe estar cada vez mais preparada para monitorar e, de forma antecipada, ser o advisor ali do cliente, né? Então, cada vez menos as consultorias estão atuando como uma retaguarda e estão atuando muito como um protagonista junto com as áreas de negócio, né? E, obviamente, junto com a TI que o cliente tem. Então, isso está de forma, assim, né, de forma gradativa, sendo muito pulverizado. Então, os consultores e as equipes que a gente tem que conseguem, de fato, sair do techniquez, né, e falar numa linguagem que as pessoas entendam realmente, de fato, o que está acontecendo, o que é o impacto A, B e C que ele possa vir a ter ali dentro do ambiente dele, são AMSs que conseguem se destacar, né? Tá ali próximo do cliente, trazer o cliente mais para a realidade e sair ali de a transação XPTO, a tabela XPTO, assim, o cara do negócio, ele não quer saber disso, né? Ele quer saber o quanto que melhora o processo dele no dia a dia, ele quer saber o quanto que ele consegue economizar de tempo em um processo que ele executa de forma rotineira,
o quanto que consegue melhorar, o quanto que ele consegue otimizar. Então, a equipe e a consultoria, né, que já entendeu isso e está trabalhando isso, ela com certeza está muitos passos à frente de outras consultorias aí do mercado. E quem é que precisa de um AMS? É uma empresa que está num S/4HANA, que está num ECC? Toda empresa que tem um sistema precisa de um AMS, né? A gente parte por aí porque, de alguma forma, pode acontecer alguma intercorrência, seja por um erro de processo, né, de execução, seja por uma atualização que possa vir a ter e o sistema precise ser atualizado de alguma forma. Então, toda empresa que tem um sistema, né, que tem um S/4HANA ali implementado, ela precisa de um AMS. Hoje, o AMS da Delaware, ele transita em toda a jornada atual que o cliente tem. Então, clientes que ainda estão no ECC, o nosso AMS está capacitado para dar essa sustentação, e clientes que já fizeram tanto o Grow quanto o Rise, a nossa equipe também está pronta para atendê-los, tem capacidade técnica para atendê-los, os clientes que já fizeram a jornada. Então, todos eles que implementaram, né, em algum momento, ou estejam implementando agora, o AMS é sempre o próximo passo, né? E ele é o próximo passo que ele não pode ser dado no final do projeto, né? Ele tem que ser considerado ali meados do projeto para o final, porque o AMS ele precisa ter o envolvimento ali, de alguma forma, né? Ele precisa saber, entender do modelo de negócio do cliente, ele precisa entender com o time que atuou, com a TI também que atuou, a forma que foi pensada, o que é que a gente pensou para desenvolver ali, o que é que foi buscado, quais eram as dores do cliente ali no momento, para ele entrar o mais pronto possível ali na sustentação. Porque o AMS, eu brinco muito com o meu time falando que o AMS é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque ali do outro lado tem um cara que ele tá com uma pressão gigantesca em cima dele, né? E a gente precisa resolver esse problema dele no menor espaço de tempo, né? E por falar em tempo, qual que é o momento certo de contratar um MS? Esse momento existe? Porque eu imagino que tem empresas que, assim, se não tem nenhum problema, né, em time que está ganhando, não se mexe. Faz sentido esse ditado quando a gente olha para suporte, sustentação de sistema? É um risco muito grande que, assim, né, a gente, enquanto parceiro e consultoria, a gente não pode ser tão incisiva a esse ponto junto dos clientes, a gente atua como um conselheiro, mas todos os clientes precisam de uma equipe de suporte, seja ela interna ou seja ela externa, né? Então, assim, o momento ideal para contratar, eu entendo que é já lá desde o início do projeto. O momento para a gente envolver a equipe do AMS, aí sim não faz sentido nenhum ser no começo do projeto. A gente minimamente já precisa ter testado algumas coisas, a gente precisa ter alguns quality gates antecipados para ter certeza que eu estou envolvendo uma equipe de sustentação que vai atuar naquele modelo de negócio, naquelas definições, naquilo que já foi testado e a gente já sabe que vai ser o ambiente produtivo do cliente. Então, a contratação e o envolvimento, apesar de parecerem as mesmas coisas, elas são coisas diferentes e elas acontecem em momentos distintos. Então, buscar o mesmo parceiro, né, que você fez a implementação e que você vai fazer a sustentação, traz uma sinergia, um ganho, assim, que é gigantesco, né? Muitas vezes ele é imensurável, né? Eu não consigo quantificar tudo isso, mas isso é perceptível no final para a equipe, porque ela sabe que se der algum problema, alguma situação, a equipe do projeto está ali próximo, né? Hoje mesmo, todo mundo estando remoto, algo que a gente fala muito é que todo mundo está um Teams de distância, todo mundo está um Oi de distância, né? Então, você consegue chamar as pessoas que atuaram no projeto, colocar esse pessoal ali junto, para todo mundo que tem o bem maior, né? Que é conseguir sair do outro lado. É resolver o problema da pessoa que está ali do outro lado, né?
E você tocou num ponto que eu acho super importante. Muitas empresas têm dúvidas se é melhor a gente colocar uma equipe interna para fazer essa sustentação, essa manutenção de sistema, ou se vale a pena trazer uma consultoria externa. O que você poderia apontar para a gente ali de prós e contras de cada uma dessas alternativas? Tem algumas nuances que a gente olha no momento de estabelecer quem vai ser a equipe de sustentação, né? Tem empresas, né, grandes empresas, que elas têm uma TI interna e uma equipe ali robusta, já bem robusta, para atendimento prioritários do dia a dia, para, né, assim, ter um controle maior. Mas ao momento que a gente vai montar uma equipe de sustentação, a gente tem que olhar todos os módulos envolvidos ali naquele ambiente do cliente. Então, eu tenho que olhar o cara de material, eu tenho que olhar o cara de vendas, eu tenho que olhar o consultor de integração. Hoje, né, é muito falado, muito preconizado pela SAP, a parte de BTP, que é uma nova tecnologia, então precisa de alguém que conheça, saiba fazer. Saiba desenvolver ali dentro, saiba, né, tudo de novo que está acontecendo. E tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então, assim, é preciso tempo para capacitar essas pessoas, é preciso tempo para investir que essas pessoas aprendam cada vez mais. E tudo isso acaba onerando, de alguma forma, os clientes. Então, nesse ponto é onde os clientes acabam terceirizando para um parceiro, né? Porque o parceiro, em muitos momentos, ele atua com um AMS compartilhado, onde a gente verifica o número de contratos que a gente tem e eu consigo dimensionar uma equipe que atenda de forma multidisciplinar, né? E uma equipe que atende de forma multidisciplinar diferentes indústrias, né? Eu não preciso ter uma pessoa que só vai atender indústria automotiva. Não, ela atende automotiva, ela atende farma, ela atende hoje, né, muito em auto agro. Então, assim, o cara tá vendo diversas coisas, né? Às vezes um processo similar, mas em indústrias totalmente diversas, e que isso vai fomentando, vai deixando ele mais capacitado, vai deixando ele com insights melhores para resolver problema, para trazer soluções para a mesa ali para o cliente também. Então, é muito nessa balança do o quanto o cliente está disposto de ter esse custo interno e o quanto desafoga um pouco ele ali, que ele consiga passar isso para um parceiro, para uma consultoria externa, e que vai atender dentro de um prazo estabelecido. E que está de acordo com o modelo de negócio dele, e que, no final das contas, não traz um impacto negativo, né? Se a gente tem 6 horas, 4 horas para liberar um atendimento, e eu atendo dentro desse prazo, e não fere nada do que o cliente tem, então, poxa, talvez seja melhor realmente, de fato, eu ter um parceiro que me atende aqui, dentro desse acordo de serviço, do que eu ter uma equipe que pode ser que caia algo hoje ou não, né? Pode ser que aconteça algum atendimento hoje ou não. Então, vai muito dessa análise mesmo dos clientes, né? A gente vê um movimento que hoje as TIs dos clientes estão cada vez mais enxutas, né? E que cada vez mais eles querem que a TI foque no negócio, né? E não necessariamente na TI. E tudo que seja relacionado, de fato, à TI, ao técnico, isso seja passado para alguma consultoria, né? Nada impede da gente trabalhar em conjunto, né? É um caso super comum. Então, tem clientes que têm TI interna e tem uma TI externa contratada. Tem clientes que têm TI interna para os primeiros níveis de atendimento, mas conta com uma consultoria para fazer evolução, para fazer melhoria, enfim, para focar ali em outras coisas. Tem cliente que já tem uma estratégia contrário. Eu quero que a minha TI foque na evolução e eu quero que o parceiro foque em problemas do dia a dia, seja o bombeiro ali e garanta que está tudo certo e eu não vou ter problema nenhum. Então, vai muito, assim, né? A gente se adapta à forma como o cliente entende que ele quer trabalhar, né?
Cada caso é um caso, né? Então, isso precisa ser analisado ali de uma forma bastante individual. Mas uma vantagem que eu percebo aí, pelo que você traz da consultoria, é o fato desse benchmark, né? Então, muitas vezes o problema que aquela empresa está vivenciando pode ser o mesmo que ele resolveu, né, hoje mais cedo, e ele já vem ali muito mais pronto, mais preparado. E aí, até olhando para essa experiência da consultoria, eu queria que você contasse para gente quais são os problemas mais comuns. Problema a gente tem todos os dias, diversos, né? Eu acho que se a gente colocar aqui uma caixinha para fazer um sorteio, a gente vai tirar vários. Mas hoje, olhando assim, né? O modelo Brasil, como que as coisas funcionam, o atendimento mais crítico que a gente tenha é atendimento relacionado à emissão de nota fiscal, né? A gente tem a gente trabalha num país que toda a carga tributária é muito complexa e a forma da gente faturar ela é muito complexa, né? Inclusive, quando a gente tem, né, as reuniões globais de AMS, onde a gente reúne todas as entidades, e que eu falo isso relacionado à nota fiscal, meu Deus, eu acho que eu levo, assim, de 1 a 2 horas tentando explicar. E o pessoal sai tão perdido quanto eles entraram no começo. Porque o único país onde a gente tem esse formato é aqui no Brasil. E ter problemas de nota fiscal significa que o cliente não está faturando, não está entrando dinheiro na companhia. Então, é algo realmente, de fato, muito sensível. E, às vezes, a gente não entende a grandiosidade ou o impacto que é. Né? É um problema de nota fiscal. E aí, a gente se coloca no lugar e fala, eu fui ali numa loja e eu tentei comprar um negócio de R$ 400 e deu problema. Mas imagina uma empresa que libera notas, né, de milhões, de bilhões, empresa de transporte. Então, assim, isso chega numa estratosfera que o impacto na empresa é muito grande, né? E a gente tem que estar preparado para conseguir resolver isso sem gerar um problema para o cliente, sem que esse impacto chegue no negócio do cliente. Então, trabalhar ali no AMS é muito sensível, né? Eu falo isso de forma repetida para a minha equipe. Do outro lado, tem uma pessoa que ela tá muito mais nervosa que a gente. Ela tá recebendo uma pressão e ela é responsável pelo negócio dela. Então, assim, a gente cada vez mais tem que trabalhar o soft skill das equipes de AMS, porque a gente tem que contornar com eles de alguma forma, acalmá-los, trazer ali pro dia a dia. E principalmente quando a gente tem problema de nota, não significa que ele é complexo, mas ele é sensível, ele é crítico, né? E é algo que acontece ali de forma muito rotineira, né? Quando a gente pega ali olhando para o core dos clientes. Quando a gente já vai olhando ali para o Analytics, né, para as soluções de dados, carga de dados é um problema muito recorrente, né? E apesar dele não gerar um impacto direto financeiro, mas ele muitas vezes deixa de ter informações que C-levels precisam ver de forma constante, informações que impactam em processo, seja de RH, seja de equipe de finanças. Então, assim, cada mundo tem a sua realidade, tem os seus problemas, e o time tem que estar, assim, né, dimensionado e capacitado, obviamente, para conseguir resolver sem que isso gere um impacto ali no cliente. E pensando nessa questão fiscal, contábil, a gente ainda tem uma reforma tributária chegando por aí, né? Como é que vocês estão se preparando para isso? Porque é um momento, né? Toda mudança, toda atualização, ela gera ali um estresse, né? Pelo menos no início. Como é que vocês estão, né, lidando com isso? A SAP já liberou algumas notas, né? E todas as semanas, todos os meses, a gente vai ter novidade. E algo do que a gente já tem feito previamente é atuado com o nosso time de tax fiscal que a gente tem dentro da Delaware, analisando, obviamente, as notas que estão sendo liberadas
e entendendo dentro do ambiente de cada cliente como que está se comportando. O que a mais a gente vai precisar fazer com aquela nota que foi liberada. Quais são os próximos passos que esse cliente vai precisar fazer, dado que essas notas foram liberadas. Hoje ainda está tudo muito no início, né? A gente ainda não tem informações tão tangíveis de cálculos, enfim, que ainda não foi definido, né? Mas por a gente ser o AMS, né? A gente ter o AMS de alguns clientes, o AMS ele sai um pouco na frente porque ele já tem o lugar onde ele possa aplicar as notas. Então, a gente já consegue, de forma muito prévia, já avisar o cliente o que impacta e o que não impacta, né? Onde ele vai ter que mudar, onde ele vai ter que se adaptar. Então, o AMS, estando próximo ali do cliente, ele cada vez mais consegue ser proativo nesse sentido, né? Porque eu tenho conhecimento do ambiente. Eu sei o que é que precisa aplicar aqui dentro. Eu sei e eu posso analisar o que funcionou, o que não funcionou. Né? E essa curva de aprendizagem, ela é muito importante, né? Então, o histórico que vai sendo gerado, ele, sem sombra de dúvidas, faz ali bastante diferença. Agora, eu queria explorar um pouquinho com você a questão de como escolher, né? Aquela empresa que já se convenceu de que ela precisa ter um AMS, que tópicos ela precisa levantar na hora de escolher o seu parceiro ideal para esse serviço? Bacana. No momento de escolher um parceiro, tem tópicos quantitativos e qualitativos. Acho que o principal do qualitativo é estar com um parceiro que o cliente tem segurança. Porque o AMS, ele é 100% relacionamento de todo mundo que está envolvido. Seja do gerente da operação, seja o time de consultores que está ali. É 100% relacionamento. E olhando a parte quantitativa, o cliente, primeiramente, né, ele precisa identificar qual modelo de contratação ele se adequa melhor. Seja um modelo por tickets, onde ele tem um número X de atendimentos dentro do mês. Seja por horas, né? Que aí ele não se limita a número de chamados. Vamos supor, se o cara ele tem 150 horas, pode ser que com uma melhoria ele consuma tudo, mas pode ser que ele abra 100 chamados de mais simples, uma alteração de senha, né? Alguma coisa que seja mais simples. Coisas que andam em paralelo, né? Nem mais nem menos importante. Obviamente, a taxa hora que cabe dentro do orçamento desse cliente. E, obviamente, o SLA, que é o Service Level Agreement, que é o nível de acordo de serviço. Então, o cliente precisa analisar, dentro do modelo de negócio dele, um SLA que não impacte ele. A gente tem um cliente nosso que ele faz transporte de medicação para animal, né? Eles importam e fazem o transporte. E tem um tempo que essa medicação pode ficar parada, né? A gente ainda lida com seres humanos, né? Então, tem o tempo que o transporte pode ficar parado por alguma intercorrência de nota fiscal ou até situações do dia a dia que aconteçam mesmo. Mas o cliente tem que entender, a minha medicação, sem refrigeração, sem transporte, ela pode ficar parada por 6 horas. Então, para um atendimento muito crítico, o máximo do SLA daquele cara tem que ser abaixo de 6 horas, né? Para que isso não gere um impacto para ele dentro do negócio. Então, ele tem que analisar dentro do modelo dele a criticidade do ambiente, né, do negócio dele, realmente propriamente dito, e transcrever isso para o SLA. Muitas vezes os usuários confundem o impacto com a pressa, né? O usuário, ele tá com pressa, ele precisa daquilo daqui a 2 horas. Um diretor pediu uma informação, ele precisa em 30 minutos. Então, ele vai lá e abre um chamado very high que a gente tem 30 minutos para resolver.
mas o impacto não é de 30 minutos no negócio. Então, por isso que eu volto, né? Comecei com o qualitativo, porque é o relacionamento, né? O cara, ele não precisa abrir um chamado com o SLA mais arrojado, mas ele precisa ter um relacionamento com o gerente da operação dele para ligar e falar: a minha casa está caindo, eu preciso desse atendimento até hoje, ao final do dia, por favor, priorize para mim. E o cara vai fazer o trabalho de dentro de casa, de olhar, eu consigo, né? Mas as 2 entregas que a gente tinha para hoje, uma vai ficar para amanhã e a outra eu vou ter que botar para quinta-feira. Tudo bem? A gente está alinhado, a gente está acordado? E com isso a gente consegue caminhar juntos, né? Eu brinco muito no kickoff dos nossos clientes que quando a gente faz geralmente com a ATI, eu falo, tá todo mundo aqui para conhecer os nossos novos melhores amigos. Porque o gerente da operação e o gerente da ATI ali do cliente são 2 pessoas que vão se falar sempre, né? Vão estar juntos ali na tristeza, geralmente, mas também vão estar na alegria, que são nos momentos que a gente consegue sair ali do outro lado. E acaba que a gente mistura de alguma forma, né? Às vezes a gente entra em sala de guerra para acompanhar junto ali com o time e às vezes enquanto o consultor está fazendo alguma coisa ou está testando, está codificando o que é que seja, surge um outro assunto. Então a gente sabe quem está perto de casar, quem vai ter filho, quem... Então esse tipo de assunto vai surgindo e vai criando o relacionamento. Então, quanto mais relacionamento, proximidade, essa segurança que a gente consegue passar para o cliente, é o melhor parceiro que você vai ter, né? É aquele velho ditado do alinhado entre as 2 partes nunca vai sair caro, né? Ter um parceiro em que você sempre tem que estar ali atuando com um contrato embaixo do braço é um desgaste de relação, né? E ninguém quer. A gente não quer isso porque não é um relacionamento saudável e o cliente muito menos, né? A gente quer casamentos felizes, né? Então, segue aí a dica da Raíza. Ó, se for para contratar uma equipe AMS que, né, tenha um match perfeito em todos esses pontos que ela elencou na hora de fazer essa escolha. Agora, você trouxe... Essa analogia do casamento, ela é muito boa, porque a gente também brinca muito falando que o projeto ele ainda é um namoro, e o AMS, ele realmente, de fato, é um casamento. Porque o AMS, ele é um serviço gerenciado que eu quero o máximo de tempo possível. Eu quero o máximo de tempo possível enquanto consultoria, porque ele me gera uma receita recorrente, me gera prosperidade com aquele cliente. O cliente quer esse relacionamento a longo prazo, porque cada vez mais eu vou conhecer o ambiente, eu vou conhecer os usuários, eu vou conhecer o processo, eu vou saber tudo como funciona ali. Então, é um casamento que ambas as partes querem. E casamento, para quem é casado, sabe que casamento tem altos e baixos, né? Tem crises, Tem crises. E a gente precisa saber unir forças para sair do outro lado, né? A gente não atestou em pedra que na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Mas a gente tem que estar ali próximo do cliente para, cara, no momento de crise, eu quero te ajudar, você também quer me ajudar, porque a gente tem um propósito comum, que é sair ali do outro lado, né? E é muito bacana quando a gente se depara com clientes dessa natureza, né? A gente tem N casos diversos aqui. No final do ano passado, a gente teve um que, assim, eu tinha certeza que eu tinha quase certeza que a gente não ia conseguir entregar o que o cliente queria. E a gente avisou isso do dia 0. O cliente atrasou fazer uma solicitação legal pra gente, e que era muito grande, envolvia um upgrade de versão dentro do ambiente dele, era algo muito sensível. Se ele não migrasse, ele ia pagar uma multa altíssima, altíssima, altíssima. E desde o dia 0, eu falei para ele, olha, eu vou colocar os meus melhores consultores, eu tô mobilizando pessoas, arquitetos de projeto, mas eu realmente não sei se a gente sai.
eu vou, assim, todas as reuniões eu vou entrar confiante. Eu espero que você também entre confiante com a sua equipe. Mas, assim, se a gente olhar na linha do tempo, a gente talvez não tenha tempo. Mas tamo junto, tamo junto. É uma parceria, um casamento feliz. E aí, tome atuação em over dia de semana, alinhando com os consultores, porque, de novo, né? Todos ainda somos seres humanos, então as pessoas têm compromissos pessoais que não estava previsto. Algumas pessoas realocaram, o pessoal conseguiu trabalhar no final de semana e a gente conseguiu. Assim, na data limite, assim, a gente conseguiu e foi, deu tudo certo, o cliente não teve impactos legais. Então, assim, a gente, num momento como esse, a gente não senta e fica apontando o dedo. A culpa é sua, a culpa é minha. Não leva a lugar nenhum, né? Você demorou para abrir o chamado para mim, agora eu não consigo atender. Você fez... Não, cara, temos um problema, né? Não importa se o pato é macho ou se o pato é fêmea, temos um problema. E a gente tem que sair do outro lado com esse problema. Então, é muito... essa é a parte do casamento ali, né? Que vem a tristeza e depois vem a alegria, porque juntos a gente tá. E isso reafirma a parceria que a gente tem com os nossos clientes, né? Ele sabe que, poxa... o cara, de alguma forma, pecou em alguns SLAs ali comigo, mas na hora que o momento aperta, né, no momento que eu tenho um problema que vai me gerar um passivo gigantesco, ele teve aqui do meu lado e ele moveu mundos e fundos para que eu não fosse impactado. Então, isso é um ponto muito importante. E o foco tem que ser sempre na solução, né? E não no problema. E em algum momento você fez uma analogia com o bombeiro. Então, conta pra gente como é que é o seu QG, né? Como é que é o quartel-general da sua equipe de AMS dentro da Delaware. Porque muitas vezes vocês têm ali algumas operações de guerra. Então, quem são essas pessoas? Como é que vocês se organizam para atender esses clientes? Quantos clientes são? Então, dá um pouquinho para a gente desses bastidores. O AMS, ele é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque você pode estar num dia altamente tranquilo e deu 5 horas da tarde, o usuário resolveu liberar uma nota ali de milhões e a nota deu erro. E é uma nota que precisa faturar naquele dia. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe, né, que ela é separada. Ela atua como uma matriz. A gente tem uma equipe de líderes técnicos, que são arquitetos, que fazem a roda girar, a máquina funcionar ali de forma técnica. E a gente tem uma equipe de gestão que está no front ali com o cliente. Né? É a pessoa que faz justamente a ponte do técnico com a TI e, consequentemente, ali a TI junto com o negócio. Então, a gente tem esse modelo até para a gente, de alguma forma, ir resguardando as pessoas. Né? A gente tem uma gestão ali que tem mais experiência e acompanha justamente essas salas de guerras quando a gente está com algum problema mais crítico, que a gente saiba que os ânimos possam se exaltar ali de alguma forma. A gente tem toda essa liderança técnica, né? Que está ali garantindo e olhando também a capacidade da equipe e entendendo o que é de novas tecnologias que está vindo, né? Hoje, tudo ligado à BTP, né? Algo que está muito em alta pela SAP. Tem muitos eventos e muitos clientes ficam curiosos. Meu Deus, para que serve? Para onde vai? Eu posso usar? Quanto custa? O que é aquilo? O que é... E tem várias perguntas que são altamente pertinentes. Mas tem toda a forma por trás do... Como é a melhor forma de desenvolver dentro do BTP? Como é que eu faço realmente, de fato, todas as conexões que eu preciso fazer? Para que realmente a usabilidade que a gente vai ter isso. Toda essa parte técnica, esse time, esses arquitetos que ficam olhando e falando, olha, você está muito engessado, você está muito no passado aqui ainda do ECC. Olha, a gente tem que começar a estudar um pouco mais de Fiori, tá? Você ainda está olhando a parte... de transportation muito engessado lá atrás. As coisas já evoluíram, o módulo já evoluiu, né? O cara de analytics está muito focado ali no BW. Gente, esquece, o BW já old school. A gente tem que olhar para o novo, para o DataSphere, para tudo que está vindo ali
E é esse time técnico que fica no dia a dia. Olha, então agora no momento você precisa fazer um treinamento, porque no final do ano eu preciso ter mais uma pessoa certificada na minha equipe. Então eles vão coordenando essa parte técnica em cima do que entra ali da gestão, né? Tô com um contrato novo aqui que a gente vai precisar atender uma tecnologia de warehouse, de armazenamento que a gente não tem hoje. E aí? A gente vai buscar no mercado? Eu vou buscar no time de projeto? Eu vou buscar no global? Eu vou capacitar alguém interno? Então, tudo isso, essa equipe técnica faz ali a roda girar do dia a dia e dão o insumo para garantir, né? Que o SLA está sendo atendido dentro do prazo, as entregas acordadas que a gente se propõe com os clientes estão sendo cumpridas e também colocando as pessoas corretas no momento correto. O gerente da operação, o gerente do serviço, né? Ele analisa todos os indicadores do cliente dele. Ele sabe o que usuários que estão abrindo mais chamados, problemas que estão sendo recorrentes, e ele que engaja tanto a nossa equipe técnica quanto o cliente para botar todo mundo no chão e falar, olha, a gente está precisando fazer uma sessão aqui juntos, eu quero ouvir mais de vocês, o que pode melhorar, porque está de forma recorrente. Vocês estão com algum turnover alto? Talvez a gente precise fazer um treinamento. Então, o SDM ele atua muito nessa análise de causa raiz, impulsionando muito a equipe técnica para levar isso de alguma forma para o cliente. E eu imagino que você tenha muitas histórias para contar, né? Porque quem trabalha ali com suporte, quem está no quartel-general, com certeza vê muita coisa. Eu queria que você escolhesse uma história para contar para gente, de algo que, né, fugiu ali do padrão dos problemas que vocês costumam resolver diariamente. Em 15 anos trabalhando com SAP, recente a gente teve um caso que, assim, eu nunca imaginaria passar por uma situação do que a gente passou, em que a gente, de fato, auxiliou o nosso cliente em uma situação de fraude que estava acontecendo dentro da empresa. O cliente foi fazer uma rotina, né, anual que eles fazem de inventário, e eles encontraram algumas inconsistências. E, na época, o gerente de TI e o CFO, ambos me ligaram e falaram, Raiz, ó, a gente fez aqui o inventário, deu muito estranho, a gente quer que a Delaware analise, mas eu queria tratar isso de uma forma diferente, eu não quero deixar à vista de todo mundo, porque a gente não sabe o que aconteceu ou quem possa ter feito. E montamos um esquema de como atender, assim, que não ficasse transparente para os usuários e até internamente, né? Foi uma equipe ali bem restrita que atuou, a gente montou um formato ali diferente. E a gente realmente, de fato, dado toda a rastreabilidade que existe dentro do SAP e a confiabilidade da ferramenta, a gente levantou todas as informações que realmente tinham um funcionário ali fazendo fraude dentro do ambiente do cliente. E eles, obviamente, tomaram todas as providências que eles precisaram e quiseram tomar. Mas essa foi, assim, eu acho que a mais esdrúxula que eu passei em mais de uma década, aí, quase 2 décadas, trabalhando com SAP. E até, assim, na época eu conversei bastante com os sócios e teve uma vez que eu falei, vocês já se depararam com a situação assim? Eles falaram, nunca. Não. Ainda bem, né? E tem muitos mais anos de SAP que eu. Então, eu acho que essa foi algo, assim, muito... E que reforça, né, o que eu tô falando aqui de forma repetitiva. O cara não teria me ligado se ele não confiasse no nosso trabalho, né? Ele não teria exposto a situação como realmente ele poderia ter tentado mexer ali internamente de alguma forma, tentar encontrar, não tentar encontrar. Ele não precisava expor tudo da forma como ele expôs para a consultoria, mas eles trouxeram pela confiança, né? Porque a gente tem
ótimas entregas com o cliente, a gente já tem muitos anos de jornada com eles, então é algo que a gente constrói, né? Eu acho que essa foi, assim, a mais E diferente. que seja única, né? Já deu para perceber aqui pelas histórias da Raíza que às vezes você vai do bombeiro ao detetive, né? Às vezes acontece isso também. Raíza, para a gente encerrar esse papo, o que a gente pode esperar de inovação dentro da área de AMS? Porque hoje em dia a IA está com tudo, né? Qual o impacto disso? O que a gente pode prever para o futuro dessa área? As pessoas têm muito medo hoje em dia quando tem se falado em IA, né? A gente vê a IA como um motor para vendas, um motor para gerar leads. A gente vê em diversos segmentos, né? E eu acho que isso tem meio que gerado um estigma dentro dos consultores e eles não têm visto, não só os consultores de toda a equipe, não têm visto a IA como a aliada do que ela pode ser, né? Hoje a gente consegue impulsionar diversas análises do que a gente precisa dentro do nosso dia a dia, do que a gente leva de informação para o cliente, impulsionado por IA. E que não necessariamente que ela está fazendo o meu trabalho, mas talvez ela esteja me ajudando a fazer um trabalho que eu estou fazendo de uma forma muito mais acurada. Eu estou trazendo um dado bem mais relevante, com mais histórico e percebendo coisas que eu, como ser humano e limitado como ser humanos nós somos, a gente não olhe, né? Então, hoje a gente já usa, né? A gente já tem dentro do nosso AMS da Delaware a IA embarcada dentro dessas nossas análises do que a gente precisa, para justamente a gente tentar, de alguma forma, olhando números, fazer uma análise preditiva. Fazer uma análise preditiva do cliente que ele pode ter um impacto no fechamento dele, que ele pode ter um impacto nos acionamentos que ele está fazendo, que ele pode... Então, assim, é uma análise, né? Essa análise, ela pode se concretizar ou não. Ela se concretizar ou não vai depender inteiramente das ações que a gente vai tomar. E IA nenhuma toma ação nenhuma se não for imputado por um humano. Então, hoje a gente já usa isso, olhando tanto para a parte técnica, né? Com revisão de históricos, acesso de base de dados. Às vezes cai um atendimento ali que nunca caiu nenhum atendimento dentro do AMS, mas caiu uma pré-venda de um cliente que não é do AMS. Então, eu consigo puxar um histórico e, poxa, a solução não se aplica para o meu cliente, mas a ideia, a base, ela pode, com alguns ajustes, ser aplicada, né? Então, usar a IA cada vez mais como uma aliada nesse sentido é algo que eu preconizo muito com a equipe e que, aos poucos, eu vejo que a gente está conseguindo muito tirar esse estigma, né, do eu serei substituído, para eu ganhei um colega de trabalho que, na verdade, vai estar aqui o tempo todo trabalhando comigo, né? E não só simplesmente quando eu chamar ou solicitar, pedir uma agenda, alguma coisa. E também na gestão também, né? A gente, como eu falei, né, olhar indicadores, levar informações cada vez mais acuradas para os clientes é um papel que a gente, para a gente se posicionar, e a expectativa cada vez mais do mercado, né, como uma consultoria de fato que seja consultiva e não reativa, a IA ela tem trazido isso muito para a gente. Não é só um suporte, né? Por tudo que a gente ouviu aqui, ficou muito claro que a área de AMS, ela vai muito além, né? Não é só para estancar problemas, a gente vai também buscar ali melhorias, prevenção, né? Como a Raíza comentou, às vezes até tem que fazer esse papel de detetive também, buscar ali, né, desvios dentro do sistema. Então, a sugestão é que você entre em contato com a Delaware para buscar aí entender melhor como esse serviço pode ajudar
ajudar a sua empresa no dia a dia. A gente encerra por aqui. Hoje nós falamos sobre AMS, que é o Application Management Services, e quem falou com a gente sobre isso, nos deu uma aula aqui, foi a Raíza Barros, ela que é Head de Suporte na Delaware Brasil. Eu deixo aqui um convite para você seguir a Delaware nas redes sociais e visitar também o nosso site, www.delawarepro.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!